Albert Einstein, ele falava, né, que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Isso é um pensamento no qual você deve entender de várias formas. Algumas pessoas, se forem com um pensamento mais simplório, vão entender que o meu universo me basta, então tá tudo certo. É o que eu entendo e não importa. Se você quiser algo mais grandioso na sua vida, você vai pensar o seguinte: quanto mais eu aumentar o meu saber, mais o meu universo se expande, mais eu compreendo a realidade que me cerca. Até porque a nossa realidade ela é apreendida de acordo com a nossa biologia, né? O nosso corpo ele tem limitações cinéticas, né? Ou seja, de movimento, tem limitações de campo de visão, de audição. Então, se a gente for comparar um morcego, que não precisa dos olhos para poder enxergar à noite, porque ele tem, né, um sonar, uma baleia também, um tubarão que consegue perceber uma gota de sangue a quilômetros dele. Então, nós temos uma apreensão do nosso universo muito restrita. A faixa de luz que nós enxergamos é muito pequena em relação a outros animais. Nós não enxergamos infravermelho, não enxergamos ultravioleta. A gente só tem um pedaço que a gente chama de luz visível para a gente. Se você for olhar o mundo através da ultravioleta, será totalmente diferente. Se você for olhar através do filtro de infravermelho, será diferente. Através de micro-ondas, através de calor emanado dos corpos. Então, dependendo da maneira que você tem a sua biologia constituída, né, enquanto ser humano, obviamente isso vai ter uma realidade diferente de aprendizado e de apreensão do universo que nos cerca. Então, cada realidade é diferente porque nós enxergamos, sentimos, pensamos de formas diferentes. Epíteto, que foi um escravo e se tornou filósofo, ele é estoicista e ele enxerga o mundo de formas mais com mais resignação, com mais aceitação, porque ele enxerga que o que ele não pode controlar, ele não deve se frustrar. Então, ele pensava, de que adianta você, quando se depara com um problema, chorar, gritar? Você deve sorrir e deve desanuviar sua mente para que você consiga raciocinar de forma mais clara, para poder resolver o problema. Você não pode controlar o problema, mas você pode controlar como reage diante dele. Então, ele dizia sempre, é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Nos vídeos que a gente tem assistido, eu tenho falado muito sobre empatia por conveniência, tenho falado muito sobre ética por conveniência. E um dos objetivos de a gente admitir que não pode fazer as coisas de acordo com a nossa realidade, tal qual Einstein já falava, né, como a gente viu, é porque a gente deve enxergar que quanto mais conhecimento nós temos, mais nós entendemos o que nos cerca. Entretanto, e a nós mesmos, né? Entretanto, se você já acha que sabe, você não precisa aprender. E aí, se você não aprende, você também não expande seus horizontes. Então, como a gente está vendo aí, tem coisas que a gente pode controlar. E o que é que a gente pode controlar? Como a gente reage às situações, que é o que importa, né? Já dizia o próprio Epiteto. Entretanto, existem as coisas que nós não podemos controlar, por exemplo, a percepção que os outros têm de nós, a nossa posição no mercado de trabalho, até a nossa saúde. Então, o que a gente pode controlar, a gente deve sim controlar, e o que a gente não pode controlar, a gente deve se resignar e se preparar para esse problema. E Marco Aurélio, o imperador romano, já dizia, né? A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. A gente analisando o que Sêneca falou, a gente entende que as emoções elas são destrutivas, do tipo ansiedade, angústia, arrependimento. E o sábio ele é imune aos infortúnios. Por quê? Porque o sábio ele está sempre preparado para os infortúnios. Ele não controla os infortúnios, mas ele está preparado para agir de acordo com o que acontece. Então, Sêneca já dizia, nenhum homem é sábio por mero acaso. Então, a sabedoria, ela vem obviamente com o tempo, mas ela vem também com o estudo. E você deve analisar dessa forma para que você compreenda melhor. Os 3 sábios estoicos tinham 3 perfis um tanto diferentes. Sêneca, o mais didático e prolífico, foi o que mais escreveu, né? Ele viveu no Império Romano e ele escreveu muito. Marco Aurélio ele foi o mais enfático e mais rigoroso, até porque ele era imperador, então ele estava numa posição privilegiada. E Epiteto, que era o mais estoico dos estoicos, porque ele de fato levava a sério a questão de ser minimalista. Então Epiteto dizia, eu devo morrer. Devo eu, então, morrer gemendo? Eu devo ser acorrentado? Devo lamentar também?
Eu devo ser mandado ao exílio? Alguém por acaso me impede de seguir com sorrisos, alegria e calma? Então, quando você tem sorrisos, alegria e calma, você mantém a mente limpa, e com a mente limpa, livre das amarras das coisas materiais, não estou dizendo para você jogar fora tudo que tem, mas você não ser escravo das coisas materiais, você consegue ter uma vida mais plena. Então, se o sofrimento existe, você não pode controlá-lo, mas você pode reagir de acordo com o que você está se deparando, né? Até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos sempre. A necessidade de comprar itens de consumo, principalmente os que não duram muito, é a coisa mais contraditória ao minimalismo. Nós nos tornamos escravos das coisas que temos e das coisas que nós desejamos. Isso não faz sentido algum, porque a plenitude da vida não está numa calça jeans, não está num telefone celular. E nós nos atormentamos com isso, buscando comprar itens, poluindo o meio ambiente para coisas que são totalmente desnecessárias. Será mesmo que você precisa de um novo par de sapatos ou você precisa de fato de uma viagem? Será que você precisa de uma bolsa nova, de uma calça jeans nova, ou você precisa estar com seus amigos numa praia? Então, se você realmente quer escapar das coisas que incomodam você e que você não precisa, não é estar num lugar diferente, mas você precisa ser uma pessoa diferente.